Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, esta carta é uma carta muito importante e uma verdadeira pérola no Novo Testamento com respeito à vida da igreja. Geralmente, quando nós observamos o Novo Testamento, igrejas modelo, nós observamos basicamente duas. A primeira delas é a igreja de Filadélfia, e Jesus fala sobre ela lá no livro do Apocalipse. E a segunda é a igreja de Éfeso. Embora seja discutível quanto à identidade espiritual ou o comportamento da igreja de Éfeso a partir de sua epístola, por causa da grande possibilidade daquela epístola ter sido circular, assim como foi a epístola aos Gálatas. Mas quando nós observamos questões relacionadas à igreja de Éfeso, tanto no livro do Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas, como nas epístolas pastorais a Timóteo, nós vamos ver que se confirma muitas coisas que Paulo fala na epístola em relação à vida daquela igreja. E ainda complementando isso, o que fala o livro de Atos sobre a igreja de Éfeso, sobre o pastoreio da igreja de Éfeso. Geralmente nós não consideramos a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, e isso por pura falta de atenção. A igreja de Tessalônica foi possivelmente uma das igrejas mais importantes no que tange à obediência ao evangelho no primeiro século. Era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha a mesma expressão ou não estava situada, por exemplo, num lugar importante, como estava Laodiceia, ou como estava a igreja de Éfeso, ou mesmo a igreja de Filipos. Mas a cidade de Tessalônica era uma cidade também grega, que estava nos entornos, ali estava, na verdade, dentro do Império Romano, e que Paulo planta essa igreja em 3 semanas. Ele prega em 3 sábados na sinagoga, dali muitas pessoas conheceram o evangelho, não uma grande multidão, como no sermão de Pedro, mas um bom número. A partir disso, então, nasce uma igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo, então, escreve agora a igreja aos Tessalonicenses. Alguns estudiosos acreditam, esse debate é divergente e não é algo que altere o que nós vamos entender e aprender com a igreja de Tessalônica, mas alguns estudiosos acreditam que esta epístola foi o primeiro livro do Novo Testamento. Há questionamentos sobre isso, mas há alguns indícios internos que apontam para isso. Se não foi o primeiro livro, foi um dos primeiros, porque aqui, quando nós lemos tanto a primeira carta como a segunda carta, vamos perceber que a expectativa da volta de Jesus era muito viva no coração da igreja. Algo que nós não vamos perceber nas outras epístolas, principalmente nas mais tardias, como as pastorais, ou mesmo o Apocalipse, né? Embora a grande revelação de João ali mostre o retorno de Jesus e o juízo final, nós vamos perceber que a igreja ainda passará um tempo até que Jesus volte enfrentando grandes problemas, tribulações, e o livro do Apocalipse ensina muitas coisas sobre as perseguições políticas que a igreja enfrentaria, sobre como a igreja deve adorar nesse período de grande tribulação que ela vai passar. Então, quando nós olhamos para esse primeiro capítulo, nós vemos aqui uma igreja muito distinta no primeiro século, e Paulo faz grandes elogios a essa igreja. Na verdade, ele gasta 3 capítulos falando positivamente acerca da igreja. Não há necessariamente nenhum problema na igreja tessalônica, do ponto de vista que seja digna de repreensão por parte do apóstolo, assim como foram as igrejas da Galácia ou a igreja de Corinto. Há aqui dúvidas dos irmãos acerca do retorno de Jesus, da ressurreição dos mortos, o que aconteceria com os vivos. Há alguns problemas em relação àqueles que estavam aguardando o retorno iminente de Cristo, não queriam mais trabalhar. Então o apóstolo Paulo faz algumas considerações e repreensões acerca disso, mas nada muito grave como em outros lugares. Eu já falei sobre a primeira parte desse capítulo, na última vigília que penúltima vigília eu acho que nós tivemos, e hoje eu vou falar basicamente a partir do versículo 5 até o final desse capítulo. Aqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar que aqueles irmãos tinham uma fé atuante. Ele nos mostra isso a partir do verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Aquela era uma igreja que não apenas absorveu a pregação apostólica, mas uma igreja que se envolvia no serviço a Deus,
uma igreja que estava engajada na missão recebida pelo Senhor, de proclamar o evangelho, de adorar o Senhor com fidelidade. O apóstolo Paulo também disse que essa igreja tinha um amor abnegado, um amor dedicado. Então, uma das marcas, ou a segunda marca dessa igreja, depois do serviço, era o amor fraternal, o amor dedicado um ao outro. Lembrando que no contexto dessa epístola, o apóstolo Paulo, quando funda essa igreja, ele sofre severa perseguição em Tessalônica e vai embora. E essa igreja fica sem o apóstolo. Ele sai de Tessalônica e a igreja fica lá, perseverante, e ela não morre. Isso nos ensina algo muito importante, irmãos, de que a igreja é de Deus, a igreja não é dos pastores, e a igreja permanece viva por causa de Jesus, não por causa dos seus líderes, por causa de Jesus. É Jesus quem sustenta o seu povo, é Jesus que sustenta a igreja, assim como foi em Tessalônica. E a terceira coisa que aprendemos aqui como marca dessa igreja é a esperança. O apóstolo Paulo diz que essa igreja tinha uma esperança firme. Essa esperança tem a ver com o retorno de Jesus. E esse tópico, esse tema paulino de esperança é muito recorrente nas epístolas, porque tanto aqui como em Colossenses, o que nós aprendemos, entendemos, é que a esperança da igreja é que rege o seu serviço e o seu amor. Porque Jesus vai voltar, porque a igreja aguarda Jesus, porque a igreja aguarda a restauração de todas as coisas, e ela entende que lá, na restauração, haverá serviço, haverá amor perfeito, ela exercita-se aqui. Se nós queremos viver na glória celestial, na restauração de todas as coisas, vivendo aquele período maravilhoso que nos aguarda, nós precisamos treinar aqui. Assim como um atleta precisa dedicar-se ao seu treino, muitas e muitas horas, muitos e muitos dias, muitos e muitos meses, até chegar à maratona, até chegar à competição, a igreja aqui nessa terra deve exercitar o seu amor, que lá será perfeito e abundante. Aqui ainda falho e limitado, mas lá perfeito e abundante. Se lá nós iremos servir, como nos ensina o Apocalipse, aqui nós devemos servir também. Nossa fé deve ser operosa, ela não deve ser morta. Tiago repreende isso na epístola dele. A fé sem as obras é morta. Então a igreja deve estar envolvida com as coisas de Deus. E quando eu falo com as coisas de Deus, eu não estou me restringindo às programações da igreja local. Eu estou falando das coisas de Deus de modo geral, engajados no reino de Deus, como súditos deste reino. Então, no versículo 4, o apóstolo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é que Paulo sabe que aquele povo é eleito? Por causa dessas marcas. A fé operosa, o amor abnegado, a firmeza na esperança. Dentro de um contexto de perseguição. Aquela igreja estava dentro de um contexto de perseguição. Perseguição dos judeus, perseguição dos romanos. E mesmo assim, a perseguição, o incômodo, a tribulação que a igreja estava inserida, não azedava o seu amor, não esfriava o seu serviço, não fazia com que o povo ficasse desesperançado. A esperança na volta de Cristo era firme, porque a igreja sabia que lá tudo seria melhor. Mas enquanto estivermos aqui, mesmo nessa dificuldade toda, nós devemos amar, nós devemos servir. Essa igreja entendeu, irmãos, que esse provérbio popular, cada um por si, é uma mentira do diabo. Essa igreja entendeu que nós devemos viver em comunidade. E Jesus por todos nós. E nós todos vivendo ou vivermos para Jesus nessa caminhada, nessa peregrinação. Na igreja nós não aprendemos cada um por si. Nós aprendemos Jesus por todos. E todos nós por todos os nossos irmãos. Essa é a vida da igreja. Então, quando nós observamos aqui no versículo 5, por exemplo, o que Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A quarta marca que o apóstolo Paulo mostra aqui para esta igreja, que é um modelo de igreja saudável, é a pregação poderosa. Não apenas a pregação expositiva, a pregação poderosa.
É diferente. E quando nós lemos isso, Paulo não está falando aqui de milagres feitos em Tessalônica. Ele está falando do poder do Espírito Santo na pregação. O Espírito operando nos corações por meio da pregação. Porque de que adianta nós termos muitos milagres, muitas maravilhas acontecendo, se os corações não são transformados? O milagre pode até nos impactar, nos emocionar. De alguma forma, pode até nos conduzir em temor a Deus. Isso no coração de um crente. Mas o grande poder que Paulo menciona aqui é esse poder que bate no coração, que arromba aquela porta, que entra e que transforma. Paulo, quando diz não apenas em palavras, ele quer dizer aqui que toda pregação do evangelho, em primeiro lugar, é verbalizada. Essa ideia aí que o povo diz, pregue e, se necessário, use palavras. Isso é conversa. A pregação deve ter a palavra. Pregue com a sua vida. É claro que a sua vida é um testemunho que prova, que embeleza o que é pregado. O apóstolo Paulo ensina isso. Que nós devemos viver a doutrina de Deus, porque assim nós vamos embelezar, vamos adornar a doutrina de Deus, a palavra que é pregada. Então toda pregação deve ser verbalizada. A pregação não é uma reflexão, não é um momento, vamos ter aqui um momento de pensamento, minuto reflexivo. Não. A pregação é a exposição das Escrituras, de modo poderoso, regada por oração, não só pelo ministro, mas também pela igreja. A igreja deve orar constantemente. Senhor, dê poder espiritual aos pregadores dessa igreja. Dê graça a eles, dê sabedoria a eles, para que eles exponham o evangelho e apliquem o evangelho com poder espiritual. Meus irmãos, são muitas frases que nós vemos no nosso meio, minorando inclusive o poder da pregação. Ultimamente, a cada dia, nós temos percebido que a pregação tem se tornado muitas outras coisas. Na verdade, não mais sem palavras, como foi na década de 90, quando a grande febre da teologia da missão integral surgiu, quando a teologia da libertação estava em alta também, inclusive no pensamento de muitos pastores, nós começamos a entender que era mais importante fazermos assistência social do que a pregação do evangelho da graça de Deus. A assistência social, o cuidado com os pobres é importante. Eu não diminuo a importância disso, mas não temos uma igreja saudável sem pregação. Nunca haverá uma igreja saudável sem pregação. E outra, esta igreja que aprendeu a amar de modo abnegado, firme esperança no evangelho e fé operosa, que aprendeu através da palavra, aprendeu isso com o seu ministro. A igreja será um retrato expresso do seu pastor. O que o pastor e ensina numa comunidade, a igreja vai refletir, ela vai reverberar, ela vai absorver. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos perceber isso em toda a epístola, em alguns momentos que voltarmos a esse texto. Devemos aprender aqui também que Paulo não usava apenas palavra, não era apenas o discurso que estava na pregação, embora a pregação fosse o discurso da revelação de Deus. Seu som, que é isso aqui, de repente eu fiquei... Senti uma voz celestial aqui, de repente. Vocês ouviram isso ou foi somente eu? Deixa eu me afastar mais desse microfone. Seu objetivo com isso... Não, tem alguma coisa errada aí. Cadê o pessoal do som aí? Foi? Eu me lembrei daquele texto agora, voz que clama no deserto. O objetivo de Paulo com a pregação, irmãos, era que ela fosse racional. Isso está em Atos 17. Ela fosse apologética. Ele defendia a fé através da exposição das verdades de Deus. Ela era evangelística. Não era para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Então, todas as ferramentas que eram usadas por Paulo eram potencializadas pelo Espírito Santo.
e pela própria vida, porque ele mesmo vai falar: vocês sabem do meu proceder entre vós. Sabe por que essa fala é importante? Porque quando o povo rejeita a pessoa, o povo rejeita a mensagem. Quando se rejeita a pessoa, se rejeita a mensagem. Quando Paulo diz que pregou com poder, nós não podemos aqui, irmãos, supor que ele apenas confiava no poder e estava despreparado em termos racionais. Paulo era um homem estudado, um homem preparado. Paulo dependia do Espírito Santo para pregar, para ensinar, mas ele se preparava para isso. A ideia de poder não é meramente relacionado, como eu disse, a milagres, mas a atuação do Espírito Santo usando cada palavra que saía da boca do apóstolo quando ele pregava para aquele povo. Então, na pregação, nós aprendemos que há duas pessoas ministrando: o pregador e o Espírito Santo. O pregador alcança os ouvidos e o Espírito Santo alcança o coração. O pregador alcança a mente. O Espírito Santo transforma a alma. O pregador pode até mudar a concepção de alguém a respeito de um texto ou de alguma realidade, por força do convencimento, por ser perito na persuasão, mas é o Espírito Santo que causa uma transformação profunda no povo. Então, cabe ao pregador ser claro na exposição do seu texto. Um dos atributos da Escritura é a perspicuidade das Escrituras, ou clareza. A Escritura é clara em tudo que é suficiente para a salvação. Isso não quer dizer que ela é fácil, mas tudo que é suficiente para a salvação e edificação do povo de Deus está claro nas Escrituras. A pregação segue este modelo. Quando Paulo fala sobre a Escritura, em 2 Timóteo 3, a partir do verso 15, e ele fala de atributos ali das Escrituras também, no capítulo 4, ele mostra que o caráter da pregação é derivado desses atributos das Escrituras. Então, se a Escritura instrui, repreende, corrige e educa, a pregação deve fazer a mesma coisa. A pregação deve instruir, deve corrigir, deve repreender e deve educar. O pregador também deve comunicar a salvação em Cristo, convocando os pecadores a crerem no Evangelho da graça de Deus. Crer naquilo que se prega também é algo fundamental. Veja o versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção. Convicção de quem? De Paulo. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo tinha convicção do que pregava e era cativo do que pregava. O pregador deve crer no que ele diz. Pregador que não crê no que diz é vendedor, não é pregador. É vendedor, ainda que esteja falando o que é a verdade das Escrituras. Mas o pregador deve ser cativo do que ele diz. Ao Espírito Santo, então, compete convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, guiar a toda a verdade de Deus, João 16:13, regenerar e renovar o povo de Deus, Tito 3:5, encher o povo com a palavra, Efésios 5:18. Essas são as competências do Espírito Santo na pregação. Então, o Espírito Santo é ministro mais fiel, mais profundo do que o próprio pregador. Amém, meus irmãos? Agora, algumas aplicações aqui para os meus irmãos. Comumente, na nossa igreja, os que ocupam o púlpito para pregar são os pregadores da própria casa, da própria congregação, mas, vez por outra, nós convidamos alguns pregadores de fora, e eu quero fazer aqui algumas recomendações aos meus irmãos. Em primeiro lugar, não subestime o poder da pregação de um pregador porque ele pronunciou alguma palavra errada. Não subestime o que o Espírito Santo pode fazer por causa de um erro ou uma dificuldade de dicção. Ou mesmo algum erro irrisório na língua portuguesa. O poder da pregação não está condicionado
ao poder intelectual do pregador, irmãos. O Espírito Santo não depende das capacidades do pregador para fazer a sua obra. Ele depende dele mesmo. Ele é ministro eficiente e eficaz. É maravilhoso quando temos homens bem preparados, que falam bem, que pensam bem, que desenham bem o texto em sua mente, conseguem desenhar isso na mente do povo, a ponto de, enquanto ele fala, o povo começa a ver as divisões do texto e as possíveis aplicações, inclusive além do que o próprio pregador falou. Isso é maravilhoso. Mas nós não devemos condicionar o poder da pregação à capacidade do pregador. Deus não precisa da capacidade dos pregadores. Deus precisa de homens santos para pregar. Não adianta ser um grande intelectual e ser um hipócrita, ser um vendedor de sermões. Santidade. A maior qualificação de um pregador é santidade. Segunda aplicação. Não condicionemos a nossa atenção à pregação por conta do método que é exposto no texto. Algum pregador pode vir aqui e ler 40 minutos do seu sermão. Não subestime o poder do Espírito Santo. Outro pregador pode não ter nem esboço. Outro pregador pode até se atrapalhar no meio da pregação. E mesmo assim o Espírito Santo usar poderosamente. Há alguns anos eu estava ouvindo o Dr. Joseph Piper em Maragogi. E ele estava falando sobre o poder do Espírito Santo na pregação. E ele disse, eu passei uma semana inteira de muitas visitações e aconselhamento. E eu já sou um velho pastor. No sábado eu estava exausto. E quando me sentei para preparar o sermão, comecei a ter muitas dores de cabeça, muitas dores no meu corpo. Preparei penosamente o sermão para a igreja. Não como costumeiramente eu faria. Geralmente eu passo de 3 a 4 dias estudando para pregar. Na igreja dele só tem um culto por semana. Nos Estados Unidos. Subi ao púlpito no dia do Senhor, com aperto no coração, com a sensação de infidelidade, de insuficiência, porque eu não tinha estudado devidamente o texto. Preguei para a igreja, 30 minutos, um sermão curto, porque me senti inseguro no que estava dizendo, porque devia ter me detido mais. Estamos falando de um pastor com mais de 40 anos de ministério. Quando terminamos o culto, eu desci do púlpito e fui cumprimentar os irmãos. Muitos deles me abraçaram e disseram, reverendo, muito obrigado por esse sermão. Deus te usou poderosamente nessa manhã. E essas palavras foram se multiplicando durante toda a semana. E então ele nos ensinou naquela ocasião ali. A minha insuficiência gerou misericórdia no Senhor em relação à igreja. E eu entendi que o poder do Espírito Santo não depende de quanto eu estudei, mas de Deus querer falar com a igreja. Isso não é uma garantia que o pregador não tem que estudar, ou tem que estudar pouco, né? Mas é um ensino poderoso de que o tanto que nós estudamos para pregar deve ser o tanto, ou devemos ainda mais orar pela igreja e pelo sermão, para o que Deus há de fazer ali. O segundo ponto aqui, meus irmãos, do verso 6 ao verso 8, nós vamos ler o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui temos os efeitos da pregação de Paulo e do pastoreio. Aqui temos, sendo ensinado pelo apóstolo, como aquela igreja recebeu a pregação do apóstolo. Aqui é algo importante, irmãos. Muitas vezes nós somos, por sermos bem alimentados, por termos boa pregação, sabermos discernir bem a estrutura de um bom sermão, apreciarmos uma boa oratória, uma voz agradável do pregador, conseguimos discernir bem o que é um bom sermão,
um bom conteúdo, uma boa divisão e boas aplicações, mas nós não somos tão profundos na análise se nós somos bons ouvintes. Se nós sabemos ouvir o sermão. Você não vai ouvir o sermão. Espera aí, agora eu entendi aqui a estrutura homilética dele. Agora, boa. Essa sacada dele aí foi top. Rapaz, essa ligação que ele fez, visse a ilustração. Visse o que ele fez. O cara é bom de grego. Não. Aqui nós aprendemos. Aprendemos que a igreja imitou o modelo certo ensinado por Paulo na sua pregação, no seu ensino. Segundo, a igreja recebeu a mensagem certa. Terceiro, a igreja reagiu de forma certa à mensagem. Quarto, a igreja tornou-se o modelo certo. Tudo isso aqui é muito importante, porque Paulo diz, na palavra aqui, imitadores, né? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Mimetai, que vem, ou está relacionada àquela palavra mimesis, né, que é de imitar. Dá origem à palavra mímica também. Paulo diz, vocês foram imitadores do Senhor e também meus. O pastor é um modelo para o rebanho. O pregador é um exemplo para o rebanho. A ideia é seguir o exemplo ou ensino de alguém aqui. A igreja não abraçou apenas a informação que o apóstolo Paulo deu. Ela abraçou o conteúdo para que fosse transformada. Ela não abraçou apenas a casca de uma teologia. Ela abraçou a vida que aquela teologia da pregação estava ensinando. A forma de viver. Comprometeu-se com o ensino. Ela recebeu a mensagem certa, a palavra de Deus exposta por Paulo ao povo. Eles reagiram da forma certa. De que forma? Com a alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Tornou-se o modelo certo. Há muitas igrejas hoje que transformaram suas páginas, suas fanpages, em verdadeiros murais de venda. O uso de redes sociais pelas igrejas locais no nosso tempo é uma boa ferramenta, mas não para vendermos um produto. Mas, em primeiro lugar, o uso das redes sociais é para a própria igreja, para a edificação da própria igreja, para mostrar à própria igreja como é o seu funcionamento. Eram os antigos jornais internos das igrejas, né? Os antigos boletins informativos, não litúrgicos, nós usamos o litúrgico, mas os antigos boletins informativos que muitas igrejas tinham mostrando toda a sua programação. Os antigos jornais denominacionais que falavam de tudo o que tinha acontecido ou estava acontecendo nas igrejas. As redes sociais devem funcionar assim, para a edificação do próprio povo. Em segundo lugar, as redes sociais devem mostrar aos de fora como é a vida real da igreja dentro. Não devemos mostrar algo que nós não somos. Precisamos destacar aqui, irmãos, que não havia nada favorável naquele ambiente de Tessalônica para que aquela igreja fosse desse jeito. Aqueles irmãos estavam em sofrimento, estavam em perseguição. Isso ensina muito a todos nós sobre uma vida bem-aventurada, conforme Jesus falou lá no Sermão do Monte. Aqui, a felicidade desse povo não dependia das suas circunstâncias. Ela independe das circunstâncias. Era a alegria do Espírito Santo, independente do lugar ou da circunstância. Aquele povo entendeu, por meio da pregação, que o evangelho é importante e que a igreja é importante. Lembremos do tumulto lá em Tessalônica, quando Paulo esteve ali. A partir daquilo, a igreja foi vítima de perseguição. Então, quando Paulo diz aqui, isso deve chamar a nossa atenção, com muita alegria do Espírito Santo. Perceba que há uma atuação profunda do Espírito na vida da igreja de Tessalônica. Não apenas na pregação e conversão, mas na vivência dos crentes. A forma que os crentes vivem é um testemunho vivo, real e poderoso para aqueles que estão fora. O Espírito é quem gera no coração dos crentes de Tessalônica essa alegria.
que é cheia de esperança, que é cheia de amor, que é cheia de fé. Quando o Espírito está enchendo uma igreja, a alegria será presente, o amor será crescente, a fé será servidora. Quando a gente fala isso, irmãos, isso não quer dizer que tudo na igreja vai ser perfeito. Não é assim. Não é assim. Veja o verso 9 e no verso 10, verso 8, 9 e 10, para nós irmos para o fim. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Macedônia e Acaia. Nós estamos falando aqui do norte da Grécia, Macedônia, e do sul da Grécia, Acaia. Quando nós lemos aqui a palavra repercutiu, no versículo de número 8, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. A palavra repercutir aqui, em grego, significa mais ou menos soar de uma trombeta. Soar de uma trombeta. Repetir. De vós saiu um ressoar de uma trombeta para Macedônia e para Acaia. Irmãos, isso aqui tem algo muito importante a nos dizer, porque essa palavra também no grego pode nos levar a uma experiência sonora, né, imaginativa, também como de soar de um trovão, um testemunho expansivo, ouvido em muitos lugares. Estamos falando de uma igreja pequena. Não estamos falando de uma igreja grande. Não estamos falando de uma mega igreja. Estamos falando de uma igreja bíblica. Leonard Ravenhill disse certa vez: Satanás não tem medo de mega igrejas. Satanás tem medo de um povo fiel. Isso é que causa estremecimento no inimigo das nossas almas. Uma igreja fiel. Aqui temos mais uma marca dessa igreja. Ela era evangelística. Sua vida comunicava o evangelho. Seu serviço comunicava o evangelho. Seu amor comunicava o evangelho. Essa era mais uma marca dessa igreja. Paulo, então, irmãos, mais uma vez, traz duas evidências da conversão deles. Primeiro, fé operosa, de novo, amor abnegado, porque isso está relacionado a eles. A fé e o arrependimento daquele povo, a diligência no serviço que aquele povo tinha. Por último, nós observamos a fala de Paulo aqui acerca de onde eles vieram. Observe aqui quando ele fala no verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Serviço. Veja a marca dessa igreja. Serviço. Quantas marcas nós vemos aqui, né? Paulo vai terminar com essa. Ela era uma igreja que agora servia a Deus. Não servia mais aos ídolos. Observe que no versículo de número 8, no final, Paulo diz assim: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que coisa interessante, que frase interessante, irmãos. Se sabia da igreja de Tessalônica, na Macedônia e na Acaia, e Paulo ouviu lá, nessas regiões, o que este povo estava dizendo acerca da igreja de Tessalônica. E tudo que chegou lá era verdade. E o apóstolo Paulo diz assim: o testemunho é tão expansivo como o ressoar de uma trombeta, como um trovão que todos vão ouvir, que eu não necessitei dizer mais nada. Não tinha nenhum ponto para você assim, não, mas tem uma coisa que vocês não ficaram sabendo daquela igreja, que eu vou dizer agora. Não tinha esse ponto.
Paulo disse, eu não preciso dizer nada. O testemunho que chegou nessas regiões acerca dessa igreja é perfeito, é isso mesmo. A igreja vive dessa forma. Agora, ele estava longe daquela igreja já há um bom tempo. Mas a igreja aprendeu. Aprendeu. E nós devemos aprender algo aqui, irmãos. Uma igreja bíblica não abandona o ensino bíblico porque ela muda de pastor. Amém, irmãos? Ela aprendeu. E ela vive. Uma outra coisa que nós devemos aprender aqui. Temos que ter cuidado para não termos desequilíbrios na saúde da igreja. Temos que ter cuidado para não buscarmos, com exagero, uma vida doutrinária ilibada e não termos o mesmo zelo pelas relações e comunhão. A doutrina tem que ser certa, mas o serviço não. A comunhão não. O amor não. A longanimidade não. O envolvimento não. Mas a doutrina tem que ser certa. A doutrina está certa, mas está todo mundo arengado. A doutrina, pelo menos tem doutrina. Do contrário, a mesma coisa, né? Tem doutrina nenhuma, isso agora é um amor tão lindo. Também está errado. Agora, na prática, as pessoas escolhem o quê? A doutrina correta ou um amor lindo? O amor, né? E todo mundo gosta de ser amado, né? Você não gosta, não? Todo mundo gosta de ser amado. Paulo diz amor, doutrina, serviço. Essa é a vida saudável da igreja. Quanto mais aprendemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais queremos servir. A medida do seu amor por Cristo é a medida do seu serviço a Ele. Quanto menos você quiser servi-lo, menos você o ama. Aquela igreja aguardava o retorno de Jesus. Paulo finaliza o capítulo dizendo isso. Mas enquanto aguardava, servia aqui. Essa é a base da esperança. Essa é a atitude que aguarda a ressurreição, meus irmãos. Algumas aplicações aqui para eu terminar. Uma igreja saudável carrega essas características. Ela ouviu a mensagem correta. Ela ouviu a pregação fiel. Ela não apenas oculta isso no coração, mas ela vive isso. Ela não apenas escuta a exposição da Bíblia, mas ela expõe aquilo que aprendeu na sua prática. Aquilo que aprende, ela se esforça a viver. Fé operosa, amor dedicado. Ela não apenas é zelosa pela pregação fiel do texto bíblico, mas ela é fiel à prática do texto bíblico. Ela é fiel na aplicação daquilo. Ela é missionária, ela testemunha. Ela compartilha, ela reparte. Como somos conhecidos? A Bíblia nos ensina aqui, e isso aqui está destituído de qualquer vaidade. Mas a Bíblia nos ensina aqui que o testemunho de nossa igreja e todas as igrejas de Cristo devem ser como um soar de uma trombeta. Deve ser como um trovão que todos escutam. Que testemunho é esse? Ali a pregação fiel. Ali há amor. Ali há serviço. Oremos, meus irmãos, para que o Senhor nos faça assim. Que a nossa teologia sirva a nossa piedade. Que sejamos ávidos leitores da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus. Que sejamos bons comunicadores da fé. Mas, acima de tudo, que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica, Senhor, ao nosso coração. Obrigado pela igreja de Tessalônica, pelo testemunho tão poderoso desses irmãos. Obrigado porque esse testemunho chegou a nós, preservado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor. Que sejamos assim, Senhor, aprendizes da tua palavra, uma igreja que ama abnegadamente e uma igreja que serve.
No nome de Cristo oramos assim. Amém.